Bom dia você que está em casa. Estamos aqui de novo para começar nosso estudo, nossa lição. Hoje eu estou aqui com o irmão Gideão para ajudar nós a responder a algumas perguntas da lição. Se você tiver alguma dúvida, você que está em casa, passa para nós também que a gente vai tentar entender sua dúvida e passar aqui também. Queria dar um bom dia de novo a Marileuza Gomes. Bom dia, Marileuza. A Elza Barbosa, a Cleide, a Sebastiana e a Heloísa. O Valnei também, bom dia, Valnei. Vanessa Montalvão, Ana Rosa, bom dia. Mônica, bom dia, Mônica. Salomão Corregóis, bom dia, Salomão. São muitas pessoas, vão colocando seus nomes aí que a gente vai falar. Irmão Gideão, dá o seu bom dia para o pessoal de casa também. Bom dia, meus queridos irmãos, que Deus abençoe, um bom sábado para cada um de vocês, que nós possamos agora, nesta manhã, tirar muitos aproveitos aí da lição que nós temos aqui sobre o estudo sobre Jesus e sua divindade, né? Que Deus abençoe. Isso aí. Queria pedir vocês para nós fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Que o Espírito Santo possa nos iluminar e a gente possa entender e compreender o que o Senhor quer dizer nessa lição. É o que eu te peço e te agradeço nessa manhã. No doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Sinais da Amém. divindade. Irmão Gideão, aí na parte de sábado, eu perguntei lá na classe sobre esse óculos, o que representava. Que, no meu ponto de vista, é um olhar de cada uma pessoa aqui, diferente. Você que está em casa também, se você tem essa lição também está no seu celular também, se você quiser impresso, também tem impresso. O que você viu nesse óculos aí quebrado aí, uma parte quebrada e uma parte sã, mas com um ponto de interrogação e dois homens atrás, o que vocês imaginaram? E eu pergunto para Gideão, o que você viu nesse óculos aqui, nessa ilustração que esse autor usou aqui? Os óculos, na verdade, nós usamos para facilitar a nossa visão, né? Para quem tem uma visão deficiente, ruim, né? Então, os óculos, ele aproxima um pouco mais da realidade. E agora, quando ele fica quebrado, você tem uma visão deficiente, uma visão, quem sabe, até distorcida da imagem, né? Você pode ter. Mas o interessante, irmão Gideão, não sei se você é igual eu uso óculos. Mas se eu colocar um óculos escuro, eu me sinto ruim. Eu parece que minha visão fica pior. Então eu preciso usar esse aqui, branquinho, de grau. Mas se eu colocar um óculos escuro, a minha visão se torna meio embaçada. Na parte espiritual, Jesus fez muitos milagres. E muita gente viram os milagres de Jesus e muitos não creram. Mas o milagre da multiplicação dos pães, dos pães e dos peixinhos, foi um milagre extraordinário que Jesus multiplicou. Ali tinha 5.000 pessoas, mais ou menos, por aí. Mas se a gente for colocar entre crianças e mulheres, eu imagino que tinha umas 10.000 pessoas. E Jesus faz essa multiplicação ali. O que Jesus queria ensinar com essa multiplicação dos pães ali para aquelas pessoas? Porque dá para se entender também, e eu não lembro o verso ali, que teve muitos discípulos, muitas pessoas ali, que até ficaram com raiva de Jesus e fugiram de Jesus. Nos ajuda a ilustrar isso aí, irmão Gideão. É interessante, irmão, que Jesus tinha uma missão aqui nessa terra. Ele precisava cumprir essa missão. E, por esse motivo, as pessoas tinham uma visão distorcida sobre a divindade de Jesus, sobre os milagres de Jesus que ele fazia. Eles tinham uma visão distorcida. Então, essa visão distorcida nos mostra aqui que Jesus, ele veio para esse mundo para cumprir a sua missão, para salvar a humanidade, para salvar as pessoas. Mas as pessoas não entenderam o propósito que Jesus tinha, por exemplo, da multiplicação dos pães, né? Jesus aqui, ele foi desejado e aclamado como rei. Eles queriam coroar Jesus como rei. Mas Jesus, a missão de Jesus não era ele descer a esse mundo para ele ser coroado como rei aqui na terra. Não era essa a missão de Jesus. O pessoal entendeu mal ali aquela multiplicação dos pães ali.
Então, assim, dá para se entender que Jesus era como se fosse o Moisés ali, quando Moisés orou e o maná derramou ali do céu, sustentou várias pessoas. Então, Jesus estava mostrando, olha, o meu reino é muito mais do que vocês estão imaginando, querendo uma guerra aqui, querendo que eu defenda uma guerra. Então, meu reino é mundial. É mais ou menos por aí que Jesus está... É o rei do universo. Inclusive, irmãos, eu tenho aqui na Bíblia para a gente comprovar. O maná que desceu do céu ali pela época de Moisés ali no deserto, então a gente vê aqui... Então, respondeu-lhes Jesus, em verdade, como eles não criam, né, no que Jesus veio fazer, Jesus lhes respondeu, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus, ele é o grande eu sou. E ele usou aqui a palavra, o verbo que se fez carne entre nós, que Jesus era o verbo. Ele estava querendo mostrar a divindade dele. Ele queria mostrar a sua divindade, ele queria mostrar o grande eu sou, mas os escribas e fariseus, inclusive os próprios discípulos, não entenderam, não entenderam o que Jesus veio fazer, não entenderam a missão de Jesus aqui nesse mundo, né? E o interessante é que quando ele cria o mundo ali, ele fala e vai aparecendo todas as coisas, né? Agora ele pega os pães ali e os peixinhos. Do nada, né? Aquela matéria ali, ele ainda pergunta para Filipe, como nós vamos fazer para poder sustentar esse tanto de pessoal aí? Não sei. Parece que ele estava até descrente ali. E de repente Jesus transforma ali tantos peixes com um pão que alimentou todo mundo e ainda sobrou 12 cestos. Sim, olha só, 5 pães e 2 peixinhos. Não é, irmão? Que esse foi um milagre maravilhoso, extraordinário, porque quando a gente chama alguma visita em casa e a comida não dá, a gente fica com vergonha, né? A gente manda colocar água, aumentar a água no feijão, né? Tem esse ditado, né? Exato. E Jesus, nesse sábado, ele realizou esse milagre e Jesus havia acabado de sair do meio da sua comunidade, da sua família, e ele foi no dia de sábado reunindo ali com aquela multidão, e a multidão o acompanhava por onde ele ia, e ele não tinha como alimentar, e todo mundo com fome, e ele procurou para Filipe, né? O que ele iria fazer com apenas aqueles alimentos que estavam ali. Que era no jovenzinho, né? Sim, e aí o Filipe não teve resposta, não teve a solução. E eu fico pensando, mas depois que Jesus faz esse milagre aí, o conceito dos discípulos, o conceito daquela pessoa que estava seguindo, eles já logo imaginaram, opa, é o profeta que a gente queria. Esse é o homem. Esse é o homem. Se ele consegue alimentar 5.000 homens aqui, ou muito mais, que a gente imagina, porque era contado só os homens lá, as crianças e nem mulher era contado. Se ele conseguiu alimentar isso tudo... Até dobrada essa população, podia ser até dobrada. Quem é esse homem, afinal, né? Então, assim, eu imagino, não sei se a gente também poderia ser do mesmo jeito, irmãos Dão, a gente ficar meio com dúvida, balançado. Realmente, será que é esse que nós estamos esperando para ser o nosso rei? Foi isso que eles pensaram ali? Hoje em dia, irmão, nós temos dificuldades no nosso país, dificuldade financeira, quem sabe a gente desejava ter uma casa melhor, um carro melhor e tudo mais, mas aqui, na época aqui dos discípulos, na época que aconteceu esses milagres, as pessoas, eles viviam ali sobre o jugo romano, e o jugo romano oprimia, e eles tinham que viver pagando o que eles ganhavam, tudo em imposto, né? Então não sobrava muito pouco para eles. Aí eles disseram, olha, esse rei aí é o que nós precisamos. Mas aí eu trago para hoje, será que nós não estamos querendo Jesus também nessa forma? Porque a gente olhar assim pelo nosso país, nosso Brasil, o mundo em geral, com tanta dificuldade, às vezes nós queremos um Jesus que vem e sacia a minha fome, que mude, que mande um governador. E resolva todos os nossos problemas. E Jesus, a gente dá para entender que Jesus está falando do mundo
muito superior do que o que a gente quer aqui? Sim, e as nossas expectativas não é muito diferente. Quem Não. sabe até pior. Até Quem pior. sabe até pior. Porque as pessoas hoje vêm para a igreja em busca de milagre, vêm em busca aqui de soluções financeiras e atrás de resolver problemas. Mas só que Jesus, ele tinha a sua missão e a missão dele não era essa. Então quer dizer que a resposta na parte de segunda-feira, como que o povo reagiu a todo esse milagre, como que os profetas reagiu, eles clamaram realmente, esse é o nosso rei, esse é o profeta, e queria que Jesus fosse para a batalha ali com eles? Então o povo, ele tentou proclamar Jesus como rei, né? E ele prosseguiu e disse-lhe, né, que ele era o pão, ele era o verdadeiro pão da vida, e Deus enviara para saciar a fome espiritual do mundo. Deus havia enviado Jesus para saciar aí a fome espiritual do mundo, né? E só que eles achavam que Jesus iria resolver a fome terrena deles, né? As dificuldades deles ali, e Jesus deixa bem claro, ó, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, Jesus deixa bem claro, olha, eu sou maior do que tudo aqui que você está imaginando. Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer. Era mais ou menos isso, eu sou o pão da vida, era o pão espiritual, porque quando a gente tem essa fome espiritual, nada da nossa vida tem sentido. Nada da nossa vida tem sentido. Mas Jesus, ele se proclamou que era o pão da vida. Então Jesus, o pão espiritual. Jesus queria alimentar eles, mas de uma forma diferente. Claro que Jesus deu o que comer, lógico. Mas Jesus estava vendo neles que eles precisavam realmente, era o espiritual ali. Era o espiritual, era o mais importante. Que precisava ser curado. E é o que nem os discípulos entenderam e nem a multidão ali não entenderam o propósito. E às vezes nem a gente mesmo, pessoal, vocês hoje que estão em casa. A gente também não entende. Às vezes não entendemos, que às vezes a gente quer um milagre imediato de Jesus, achando que Jesus só serve para fazer milagre. E não é isso, irmãos. Jesus veio para nos trazer vida, com vida em abundância, mas eu preciso de crer no que Jesus faz. E ali os discípulos, aquelas pessoas ali, foram alimentados, alguns creram, eu imagino, mas muitos ali também não creram naquele milagre ali, porque eles queriam que Jesus lutasse com eles na guerra. E seria uma vitória tremenda. Já pensou um exército com Jesus ali à frente, que não morreria ninguém, se morresse ressuscitaria, se precisasse de comer alguma coisa, Jesus fazeria. Quer dizer, a expectativa daquele pessoal era uma expectativa de Jesus completamente errada. E isso trazendo para nós hoje, às vezes nós também temos essa expectativa errada de nosso Mestre Jesus Cristo ali. Exatamente. Inclusive o irmão White, vem trazendo aqui nos seus relatos a explicação da lição desse dia, que não se importava com o misterioso reino espiritual de que ele falava, se não consagrava seu poder e influência a obter a sua libertação dos romanos. Não queriam ter nada com ele. Então, eles não entendiam que esse reino espiritual que Jesus queria implantar aqui, e que nós hoje também precisamos de preocupar com esse reino espiritual e não com o reino desse material, mundo, né? Com o reino material desse mundo. E o mais interessante, depois disso tudo, Jesus começa a fazer curas e faz a cura de um cego. E a gente sabe que esse cego já tinha bastante tempo que ele era cego de nascença. A Bíblia vem falando, cego de nascença ali. Já tinha bastante tempo que ele estava ali no tanque, esperando para poder ser curado. E Jesus, nós caminhando ali, os discípulos fazem uma pergunta: mestre, foi ele ou os pais dele que pecou? E Jesus deixa bem claro, ó, nem ele nem seus pais, mas que seja feito para a honra e glória do seu santo nome. Jesus ia curar aquele homem, mas não fica parecendo que Jesus como se fez que ele ficasse cego para depois curar ele, algo assim, ou porque que Jesus
imediatamente não curou ele, teve que passar aquele lodo. O que Jesus queria ensinar com a cura desse cego para a gente? Na verdade, eles dirigiam a pergunta para Jesus para poder mostrar que Jesus era pecador, que Jesus era um pecador. E aqui, tanto aqui os escribas e fariseus, inclusive os próprios discípulos, né, eles falaram de que esse homem ele era pecador. Mas, na verdade, a gente sabe que a moeda tem dois lados. E, na verdade, a gente sabe que a alma que pecar, essa morrerá. Onde existe pecado, existe morte, né? Essa é a palavra de Jesus. Mas nós podemos entender aqui que às vezes a gente fica julgando as pessoas porque está em sofrimento, passando por sofrimento, aí a gente já julga. Não, esse aí está pecando, ele é um pecador, é por isso que ele está com essa doença, né? Ele ficou nessa situação porque ele é um grande pecador. E entender também, irmãos, você está em casa, naquele tempo de Jesus, esse era o conceito, ele já tinha essa na mente, que quando a pessoa nascesse aleijado, nascesse com algum problema, era um castigo de Deus ali. E era até castigo mesmo. Né? Então, assim, e na verdade, não é Deus que castiga. Isso é consequência do pecado. Mas Deus vem mostrando, falando, nem ele, nem seus pais. Mas agora, quando você transgride alguma coisa, claro que você vai ter a consequência. Jesus fala bem claro para você, olha, cuide da sua alimentação. Cuide da sua alimentação. Você acha que se você comer desregradamente, beber, fumar, você não vai ter uma consequência lá no final? Lógico que vai. Você vai ter uma diabetes, vai ter uma pressão alta, você pode morrer de cirrose. Então, há consequências. Mas neste caso desse jovem aqui, Jesus deixa bem claro, ó, nem ele, nem seus pais pecaram. Isso que eu vou fazer agora, eu vou mostrar para vocês como que cura. Mas Jesus queria curar aquele jovem, irmãos, tanto da cegueira espiritual e da cegueira mesmo, cegueira física. Porque eu fico pensando assim, quando Jesus passa aquele lodo ali, aquela lama ali, passa aquele lodo, e manda o rapaz lavar no tanque de Siloé, se o rapaz não vai, não tinha feito a cura. É uma das coisas, irmão, que eu acho importante, porque a nossa fé, se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, a gente pode dizer, esse monte sai daqui para lá e ele sai. Mas eu acredito que esse cego aqui teve uma fé muito grande. Inclusive, remetendo esse caso para Jó, que Jó também foi acusado. Sim, foi acusado. Jó foi acusado injustamente, porque ele estava sofrendo por causa de seus pecados. E a cultura da época era essa. Inclusive, a própria mulher de Jó acusou Jó de que ele era um grande pecador. Mas nós não vamos longe, não. Hoje, claro que nossa mentalidade, nosso conceito de visão é diferente. Mas quando a pessoa está com a depressão, muitos no meio religioso falam que é falta de Deus. Irmãos, quando você está com depressão, não é falta de Deus. Não é. É uma doença séria, grave, que precisa ser tratada, mas não é falta de Deus isso aí. Então, a gente temos que entender que eles aqui também achavam que aquele jovem era culpa de Deus. E quando eu falo que é culpa de Deus, eu estou falando que Deus não presta para nada, irmãos. Nós temos que entender isso, que Deus, ele é Deus, eu sou, e ele cura, e ele tem esse poder de curar as pessoas e de reconstruir a vida das pessoas de novo. Mas, Gideão, só que quando Jesus faz essa cura, ela é uma cura feita no sábado. E para os fariseus, essa cura que Jesus fez no sábado foi uma transgressão do sábado. Aí eu pergunto para o senhor, Jesus transgrediu o sábado dos fariseus ou Jesus transgrediu o sábado que está na Bíblia? Que coisa, né, irmãos? Jesus transgrediu o sábado dos fariseus e escribas, né? Jesus transgrediu a lei, mas a lei de Deus, que ela é uma lei de amor, né? Que ela é transcrita aí nos 10 mandamentos, não é? Então, essa lei, Jesus veio para cumprir essa lei, né?
e ele veio para dar a sua vida, mas só que os escribas e fariseus não entenderam, inclusive os próprios discípulos não acreditaram. Não estava acreditando, mas Jesus estava fazendo uma cura no dia de sábado. Você imagina você ver esses sinais no dia de sábado, essas maravilhas que Jesus estava fazendo no dia de sábado. Eu acho que foi uma das coisas maravilhosas que ele fez no sábado. Ele usou a sua palavra e hoje, irmãos, a palavra ela é transformadora e ela cura e ela faz milagres hoje também, porque a palavra de Jesus tem poder para libertar, para perdoar e para curar também. E o mais interessante, irmãos, que às vezes aqui deu para entender que os fariseus estavam preocupados mais com o sábado, com as formalidades das regras, né? Do que com aquele jovem ali que estava 38 anos, ou era mais ou menos por aí, enfermo ali. E as regras deles eram tão interessantes que se a pessoa cuspisse no chão, estava transgredindo a lei das regras e tradições que eles criaram. E Jesus chega, ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olho do cego, imagina, no dia de sábado. Para eles foi uma afronta muito grande. Mas dá para se entender também que quando Jesus, lá em Gênesis, cria o homem, Jesus fez a mesma coisa, né? Foi lá do barro ali, fez o coisa e construiu o ser humano. Então mostra de novo a divindade de Jesus quando Jesus cura esse cego. Indo lá, fazendo lodo, passando no olho dele e mandando ele lavar. Mas aqui mostra também, irmão, não sei se eu conseguiu ver aqui na lição, que todos os milagres de Jesus aqui, e especificamente esse milagre, precisa do ser humano acreditar e ter fé. Porque às vezes eu não recebo, às vezes, bênção de Jesus, porque eu falto essa fé, não é isso? A fé é pequena, a fé nossa muitas vezes é pequena, né? E a fé desse camarada foi grande que se ele não vai no tanque de Siloé para lavar ali os olhos, ele não tinha sido curado. Mas aí eu ainda fico pensando, ainda eu volto atrás e quero apertar o senhor mais aqui ainda, porque os fariseus, eles ficaram com raiva que eles chegaram a chamar os pais daqueles jovens para questionar se aquele jovem realmente era cego. Mas eles conheciam aqueles jovens. Agora, a cegueira daqueles jovens passou para os fariseus, que eram doutores da lei, será? Na verdade, eles eram cegos espirituais e estavam querendo achar pecado em Jesus e condenar Jesus como ele fosse um pecador. Mas o pecador aí era eles e não Jesus. Então, nós, se a gente podemos colocar assim, nós estipulamos como os pessoal da Bíblia, né? Os adventistas como pessoal da Bíblia, que seguimos os mandamentos de Deus. Nós temos que ter cuidado também com a guarda do sábado, para não ser mais ou menos igual esses fariseus aqui. E muitas vezes nós somos taxados, como os fariseus taxaram Jesus, nós também muitas vezes nós somos taxados que não é necessário guardar o sábado, não precisamos de guardar os 10 mandamentos, né? Nós somos taxados sim, não é? E como Jesus foi na época, nós também hoje nós somos. Mas tem alguns irmãos, que são muito radicais também com a guarda do sábado. Exatamente. Também está errado também. Está extremista. Extremista demais. Porque Jesus mostra que, olha, peraí, o sábado foi um sábado deleitoso, o sábado foi feito por causa do homem, então o sábado é dia de cura, o sábado é um dia de observação, dia de milagres, e voltando para o nosso tempo, tem gente que, se não for rígido, se não for a critério, você está fingindo o sábado também. Nos nossos tempos de hoje também, acontece muito isso ainda nas igrejas aí. É verdade, irmãos. E, inclusive, você acredita, a gente observa que tem várias igrejas que promovem curas, mas são curas que também o próprio diabo, ele cura, Satanás, ele cura, promove cura também. Mas nós observamos que Jesus, ele
foi o cumpridor da lei. Ele veio, cumpriu a lei para que desse testemunho. E que nós precisamos prestar muito atenção nessa questão da guarda dos mandamentos, de ser fiel e para E não ser extremistas. não ser extremista e ver a nossa espiritualidade, porque Jesus estava aqui fazendo as curas, mas ele também, a maioria dessas curas, ele disse para aquelas pessoas que ele curava: vai e não peques mais. Então, o problema maior das pessoas, irmãos, são espirituais. A pior doença é a doença espiritual. Essa é a pior doença. E às vezes eu estudo a Bíblia, entendo a Bíblia, estou na igreja, mas eu estou doente espiritual também. Exatamente. E quando eu não guardo o sábado como Jesus pede, eu também estou doente espiritual. Eu não estou enxergando a amplitude que é o sábado, ou o ministério de Jesus. Então, esse também é um problema sério, que às vezes eu não entendo o ministério de Jesus. E qual é o meu ministério? Hoje o meu ministério é de ajudar aquelas pessoas e de pregar o evangelho. E às vezes eu preocupo tanto com o sábado, para não infringir o sábado, que eu acabo ficando engessado por causa do sábado. E o sábado devia ser um dia realmente de muito movimento para que eu ajudasse as outras pessoas. E existe até uma música, né, irmãos, que nós temos: o sábado é dia de esperança, dia de alegria, dia de felicidade, dia de esperança, porque o sábado deve ser dia de salvação para nós. E eu preciso de me libertar do jugo do pecado. Se eu não me libertar do jugo do pecado, eu não posso ser salvo. E não posso receber a cura, a graça e a misericórdia que Cristo oferece para nós. Interessante, irmão, assim, fugindo um pouquinho da nossa lição, quando eu me batizei na igreja, eu fiquei com esse problema, porque tinha algumas pessoas aqui muito tradicionais na igreja e a gente não podia fazer nada no sábado. Então o que eu fazia? Eu vinha para a igreja, chegava em casa, trancava dentro do quarto e ficava ali o tempo todo dentro do quarto para tentar não transgredir. Para não fazer nada, de ficar trancado. Aí eu ficava trancado dentro do quarto para não transgredir o sábado. Uhum. Então, para mim, o sábado se tornava um fardo. Um fardo pesado de se cumprir. Eu não tinha alegria. Não, eu até cogitei uma vez de falar: não, eu acho que eu vou sair da igreja, porque assim, eu não aguento todo sábado trancado dentro do quarto. Com o passar do tempo, com o estudo, que eu fui entender que realmente o sábado não é isso. Que o sábado é para pregar o evangelho, é para poder fazer o bem, visitar as pessoas. Doentes, eu posso ter uma vida rotineira, mas uma vida levando a Cristo. Apesar que eu vejo que a gente tem que levar a Cristo todos os dias, não somente no sábado, é todos os dias da nossa vida. É verdade. Mas aí Jesus, irmão, vem com outra cura grandiosa, que é a ressurreição de Lázaro, irmão. Só que essa ressurreição de Lázaro, eu queria gastar mais tempo aí, porque eu vejo que ela tem muito a ensinar pra gente. E eu queria continuar dando um bom dia aí a Cleusa Vitor. Dona Cleusa, um bom dia também. Eu não sei se eu esqueci de mais alguém aí. A Aparecida Batista, bom dia, Aparecida. Muito bom dia. Vão colocando seu nome aí, gente. São muitas pessoas aqui que estão aqui assistindo a gente. Vão colocando seu nome aí que eu vou falando aqui, tá bom? Sobre a ressurreição de Lázaro. Eu ainda enfatizo, porque a Marta e Maria e Lázaro, eles eram amigos íntimos de Jesus. Muito amigos. Muito amigo íntimo de Jesus ali. E de repente Lázaro adoece. Quando Lázaro adoece, Jesus estava aí a média de 30 quilômetros de distância da cidade lá deles, mais ou menos ali. Elas mandam chamar Jesus. Quem é amigo, quando você manda chamar... ele vai imediato. Vai imediato. Seria isso, não seria, Gideão? Seria isso. Parece que Jesus não ligou com a morte de Lázaro. Ele não se importou. Não se importou, porque... E demorou, né? Ele demorou e deu aí mais ou menos 4 dias. O que Jesus queria ensinar pra gente aí, neste momento?
por que Jesus demorou? Por que Jesus não foi imediatamente? Porque Jesus era amigo deles? Por que Jesus não foi lá imediatamente? Não curou Lázaro, não ressuscitou Lázaro e tipo assim, e acalentou o coração daquelas mulheres ali. E trazendo para nós, irmão, isso aqui, muitas vezes a gente quer receber um milagre, uma bênção, e a gente quer para ontem. A gente quer essa bênção para ontem, né? Mas quem está na beira da morte quer para ontem mesmo, Quer tudo para ontem. Para ontem. Eu acredito que o sofrimento e a dor ninguém quer. Ninguém quer, ninguém aceita. E principalmente a morte, ninguém aceita a morte. Minha mãe já é falecida, mas eu não aceito até hoje a morte dela, porque eu gostava de ter a minha mãe ao meu lado, né? Mas aí a gente vê as dificuldades, né? Às vezes a gente quer receber as bênçãos, mas muitas vezes as bênçãos não vêm imediato, não vêm na mesma hora. E às vezes para provar nossa fé, aí por esse motivo muitas coisas não vêm na mesma hora. Aí você precisa de ter persistência para que as coisas aconteçam. E no caso de Lázaro, as irmãs de Lázaro dizem para Jesus, não, ele já cheira mal, ele está já morto há muito tempo, não vai resolver mais nada a sua presença aqui agora. Você não veio na hora que precisava, não é? Então, mas a gente se entende também que quando a irmã de Lázaro fala assim, se eu tivesse vindo, mostrava a fé delas. Que elas tinham fé que se Jesus estivesse naquele momento ali, Lázaro tinha sido curado. Ele não teria morrido. Não teria morrido ali, teria sido curado da doença. Mas Jesus espera. O que Jesus queria com essa espera? Porque Jesus já tinha feito outros milagres, ressuscitado outras pessoas ali. Por exemplo, a filha da viúva de Naim ali, Jesus ressuscitou. Mas aquele tinha acabado de morrer. A filha de Jairo, se não me engano, é a filha de Jairo também. Ela estava acabada ali de... A viúva de Naim. Também. Né? Ressuscitou ali, quer dizer, a gente pode colocar assim, irmão, não sei se é o termo certo, mas estava fresquinho, seria de frutos frescos. Estava fresquinho, de fruto fresco. Agora, mas Lázaro não. Não, agora Jesus espera, eu imagino, Jesus esperou para mostrar que eu posso ressuscitar qualquer pessoa. Porque Lázaro, se você for lá ler o original ali, irmãos, Lázaro, até os seus órgãos já estavam por fora já. Quer dizer, já estava todo mexido, já estava podre já. 4 dias você já está em estado de decomposição. Agora, Jesus ressuscita uma pessoa num estado de decomposição. Quer dizer, Jesus estava querendo mostrar para eles que ele era realmente capaz de ressuscitar qualquer pessoa. Porque seria fácil, irmão, se ele ressuscita Lázaro ali antes, o povo ia até falar assim, não, Lázaro nem morreu. Ele nem morreu, ele morreu. Né? O povo poderia chegar a falar isso, porque a gente lê lá na Bíblia lá também, fala que tinha muita gente que foi visitar eles lá, que começaram a duvidar de Jesus ali. Começaram a falar mal de Jesus ali. Então, mostra aí que Jesus foi lá, ressuscitou. Inclusive, Jesus deixa bem claro que Jesus chorou. É o único textinho da Bíblia mais pequeno que tem, é esse que fala que Jesus chorou. Mas Jesus chorou por quê, irmãos? Chorou pela incredulidade do povo. Chorou que muitos motivos, né? Muitos motivos. E ele chorou porque essa morte, nós um dia vamos passar por ela. E nós não precisávamos passar por ela, irmãos dela. Não precisava, não. Inclusive, irmão, vem aqui o livro de João, João 11, 25 e 26, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Ele viverá. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Olha que palavra forte de Jesus, né? Para aquelas pessoas ali, se nós crermos e acreditarmos, Jesus é capaz de realizar um milagre. Aí elas falam assim, não, senhor, eu creio. Na segunda morte, na que o senhor vir de novo, eu creio que o senhor vai ressuscitar todo mundo. Mas Jesus está falando, não, eu vou ressuscitar ele agora. Agora. E o mais interessante, irmãos, que a gente tira desse ensinamento aqui, que até para falar ali, para chamar Lázaro para fora, Jesus teve que ter um cuidado especial, porque
na hora que Jesus manda ali, se Jesus fala, sai para fora, É a palavra, né? Eu sou. Eu A sou. palavra eu sou. a divindade de Jesus era tão grande que ele poderia ressuscitar muito mais gente do que se esperava. Ele não chama ele, Lázaro, sai para fora. Mas antes disso, irmão, ele pediu que uma pessoa fosse tirar A pedra, remover aquela pedra. E eles não queriam, porque estava fedendo. Quem é que queria sentir o cheiro? Né? Ninguém queria sentir o mau cheiro. Mas Jesus poderia remover aquela pedra? Poderia, irmãos. Jesus, se ele foi capaz de ressuscitar Lázaro, aquela pedra seria fichinha. Era o mínimo. Mas Jesus precisava como diz, colocar a fé deles em prova ali. A fé deles em prova. O ser humano precisava ter a sua iniciativa. E quando nós precisamos receber, quando nós queremos fazer um milagre, queremos receber um milagre, nós precisamos fazer a nossa parte. E aqui o ser humano estava tendo a necessidade de fazer a parte como ser humano de retirar a pedra, né? Irmão, é tão interessante isso aí. Eu já passei por caso de doença com minha filha. E para mim, eu achei Deus distante na época. Porque igual o senhor está falando, eu queria que eles fossem lá e curassem minha filha imediatamente. Eu orasse e curasse minha filha imediatamente. Imediatamente. Aí de repente chega 2 pastores na época, foi o pastor Elvio e Joelso, que foram lá visitar minha filha. E eu imaginava, falei, se o pastor foi lá visitar minha filha, já é para fazer a cura. Não, eu pensei que ia fazer a extremação, né? Eu imaginei, falei, já vai lá para fazer. Quando o pastor chegar lá e fizer isso aí, a unção. Quer dizer, você vê que a minha fé, tipo assim, eu confiava em Deus, mas no mesmo tempo eu estava muito desconfiando de Deus. Mas aí quando eu entendi que eles tinham ido lá para orar, conversar e ver, e realmente eles foram, o pastor Joelso e tanto o Elvio, foi uma bênção na vida da minha filha, tanto que elas foram batizadas, os 2 entraram no tanque batismal com ela, foram os 2 que batizou ela, os 2 batizaram ela. Deus fala assim, olha, eu preciso te curar, não ela, mas o pai dela. Na verdade, eu que precisava ser, a cura tinha que ser em mim, a cura espiritual. Era mais ou menos igual as irmãs de Lázaro aqui, elas confiavam, mas no mesmo tempo elas desconfiaram e precisaram da cura espiritual também, e aquela multidão todinha precisava da cura para ver o milagre de Jesus. E às vezes acontece isso com nós hoje, até aqui dentro da igreja, nós, irmão. Porque quando a gente vê alguém ali contando um testemunho, contando uma cura, a gente às vezes pergunta, será que foi mesmo? Será que aconteceu isso mesmo? Então, irmão, mostra aí que a ressurreição de Lázaro, quem não crê nessa ressurreição de Lázaro, irmão, ele pode falar que crê em Jesus? Tem como? Quem não crê na ressurreição de Lázaro, ele nem pode, como diz, falar que crê em Jesus. Não é isso? Porque é uma coisa grandiosa, todos os olhos viram ali. Agora, eu fico pensando assim, o que Jesus queria mostrar realmente? Que ele, o quê? É a ressurreição e a vida. Que ele ia morrer para que eu tenha vida eterna, não é isso? E assim aconteceu. A missão dele foi necessário que ele morresse para garantir a minha vida espiritual e a sua vida eterna e a minha vida eterna. Ele garantiu lá na cruz. Porque a cura de Jesus, se a gente puder colocar assim, com Lázaro, com vários outros, foi incompleta. Porque depois Lázaro morreu. Muito tempo depois Lázaro morreu. Mas o que Jesus também queria fazer o quê? Olha, eu vou ressuscitar vocês o quê? Na segunda vinda para a vida eterna. Tanto isso, irmão, que irmão White, na meditação matinal, página 1980, fala o seguinte, a ressurreição de Lázaro foi o mais importante milagre da vida de Cristo. Olha só. Muito bonito. Foi concedida a última prova a
Olha que interessante. Eu queria dar meu bom dia de novo a Marileuza Gomes. Marileuza, muito obrigado. A Elza, a Cleide, a Sebastiana, a Heloísa, Vonei, bom dia, Vonei. Vanessa Montalvão, Ana Rosa, bom dia. Mônica, seu Salomão Correia Góes, bom dia. A Cleusa, bom dia. Aparecida Batista, bom dia. Delma também, bom dia. Olha, irmãos, se a gente não conseguir compreender a ressurreição de Lázaro, nós também não vamos compreender a morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus pagou esse salário ali do pecado, irmão. Na parte de sexta-feira, faz aí um resumo nessa parte de sexta-feira aí para nós, irmãos de Deão. Ao fecharmos aí esse estudo da lição desta semana, com a graça de Deus, né, irmãos, podemos dizer que nós fomos abençoados nesta lição tão importante de Jesus, nós entendermos aí a visão sobre a missão de Jesus, a visão e a missão de Jesus aqui nessa terra. Foi importante a gente estudar nesta lição que nós passamos a entender melhor que foi necessário Jesus passar aí pela mão desses líderes judaicos, né, para que a gente pudesse hoje entender que Jesus, ele foi provado e ele precisou fazer esses milagres aí para que a gente... Espera só um pouquinho, irmão. Israel. Oi, pode terminar aí. Pode falar assim. Oi. Então tá. Nós podemos então, irmãos, entender que aí Jesus, nós podemos ver de Jesus aí a visão da sua missão, que foi bem clara, né, para nós entendermos que João e Jesus teve aí um trabalho para descrever essa situação minuciosa na qual Jesus veio, ele passou nesse mundo pecaminoso, mas sem ser influenciado. Ele influenciou pelo lado positivo, mas que nós possamos também influenciar pessoas. Jesus veio, fez esses sinais, essas maravilhas, para que nós pudéssemos entender o reino dos céus, para que a gente entendesse o reino espiritual, que muitas pessoas vivem nesse mundo cego pelo pecado, que o pecado cega as pessoas, e que nós possamos entender esses milagres de Jesus, para que nós possamos ver aí a volta de Cristo em breve em nossos dias. Irmãos de Deão, sim, Elton, obrigado, Elton, por falar que o microfone estava sem som. Muito obrigado, Elton. Um abraço para Heitor também, para Camila também, um abraço para vocês também. Muito obrigado. Gideão, para fechar nossa lição aqui, uma pergunta bem simples. Por que João colocou esses milagres de Jesus nesse estudo dessa lição para nós hoje? Ou se a gente poderia dizer assim, por que o autor da lição trouxe esses milagres aqui de Jesus? Porque são vários milagres que Jesus fez. Foi muitos. João especificou alguns. E o autor da lição especificou outros. Esses milagres é para me entender e compreender que Jesus é eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que tanto João como o autor da lição quis passar para a gente nessa estudo dessa lição? Irmãos, João, ele quis despertar os detalhes da vida de Jesus, os milagres de Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos, né? Então, você observa que João, ele descreveu partes importantes do Evangelho, porque Mateus, Marcos e Lucas não descrevem da forma como João, ele vem destacando aqui nas suas palavras para mostrar o reino
dos céus para mostrar aqui que nós precisamos preocupar com o reino espiritual nosso. E Jesus veio aqui para cumprir essa missão, veio cumprir a lei. E o contrário, que aqueles líderes religiosos estavam cegos, eles não estavam enxergando nada. E nesses detalhes a gente observa que nos outros evangelhos a gente não encontra, mas no livro de João a gente vem encontrar aqui essa palavra, eu sou, né? Que repete lá no Antigo Testamento, eu sou. Mas que Deus possa nos abençoar para que a gente possa se preparar para o nosso reino aqui que Jesus deseja para cada um de nós. Eu queria agradecer a vocês, a todos, o Eltinho, a Delma, a Cleusa, a todas as pessoas, muito obrigado. Próximo sábado, de novo, estaremos aqui. Que você possa voltar, nos assistir e passar mais a lição também, ajudar a gente aqui. Se você quiser vir presencialmente também, pode vir também. Eu queria pedir ao irmão Gideão agora para fazer a oração, para encerrar nosso estudo, nossa lição neste momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque através dessa lição nós pudemos abrir mais os nossos olhos espirituais para ver o seu ministério como foi aqui na terra, para que nós pudéssemos ter esperança da vida eterna, para que nós possamos também testemunhar como Jesus ressuscitou Lázaro e também esses outros milagres ele o fez para que as pessoas pudessem testemunhar de Jesus e mostrar que o seu reino está prestes a vir a esse mundo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor Deus.